Olá a todos e a todas. Estamos de volta com o podcast Os Nossos, conversas sobre relações e conflitos familiares. Eu sou a Dora, fundadora do app. Estou aqui com a Luciana e com a Renata, as minhas sócias e amigas. Hoje num episódio super especial. Estamos comemorando 3 anos do podcast. Uhul! Sejam muito bem-vindas. Hoje a gente vai fazer uma retrospectiva de tudo que foi gravado, comentando o que foi mais legal, mais divertido, mais estranho, mais bizarro e aquilo que a gente cortou da gravação. Vocês vão saber tudo, não saiam daí. Vamos lá? Vamos lá. Bom, a gente começou em 2021, de maneira orgânica, eu e o Rodrigo gravando sem saber muito onde isso ia parar. Orgânica, leia-se, bagunçada. Exatamente. Não, ela se gravava na sua casa, não era isso? Então, a gente começou gravando, o Rodrigo, que inclusive trabalhava com a gente na época, ele tem um estúdio na casa dele, porque ele é músico. Então, a gente teve a sorte, ele tem uma banda. Então, a gente gravou a primeira temporada, que foram 2 episódios, Nossa História e Guarda e Convivência, nesse estúdio na casa dele. Só vocês dois? Só nós dois, o que foi terrível, porque eu nunca tinha gravado nada. Foi difícil pra mim, e ele falava, calma, Dora, respira. E eu tentava respirar. Ele fazendo as perguntas, ele como âncora. Não, ele tem uma voz toda... Ele tem uma voz boa e, enfim, né, coisa de músico também. Que tá minha agora, né? Com essa gripe. Pois é. E aí a gente gravou nesse estúdio na casa dele. Depois a gente começou a gravar aí a segunda temporada com vocês. A gente gravava remotamente, lembra? Mas a gente gravou na sua casa, no chão, na sua casa, que no não chão deu da certo. sua casa. Esse foi mais pra frente, então. Ah, foi mais pra frente? Mais? Então, Não. a primeira temporada, que Passou eu chamei tão rápido de... que eu nem Nossa, lembro. eu achei que foi a primeira. Estamos muito lelés. Eu achei que a primeira vez que a gente gravou, eu achei que a gente tinha gravado Foi a primeira no vez. chão da do casa. escritório. Do seu Não. escritório. Não Não. foi. A gente não tinha gravado antes, tinha? Então, a primeira temporada, que eu chamei de Nosso Começo, porque não sabia onde ia dar, Aham. eu e o Rodrigo gravamos na casa dele, no estúdio. Aí a gente fez a segunda temporada, que eu chamei de Nossos Favoritos, porque foi temas aleatórios que a gente ia inventando. Uhum. E aí a gente gravava... Ah, a gente gravava por vídeo. Por vídeo. Você lembra Eu me disso? lembro, Tipo, eu me Teams. lembro. Então, aí a gente gravou... Era um negócio que era um Meet. pato, o símbolo do negócio que usava no estúdio era um patinho. Isso, a gente entrava no estúdio online, cada uma na sua casa ou no seu lembro. escritório. Que a gente tirava o maior sarro daquele cara que ficava escutando. Porque a gente Isso. falava, você tá aprendendo um monte de coisa, fulano. Não, e um dia, um dos rapazes que fazia edição, que a gente não via, né, que era Ele online... tinha um problema parecido do que a Ele gente tinha tava um problema falando, né? familiar, e Ah, ele eu me começou a lembro. contar que o pai dele abandonou ele. A gente até falou que ia fazer um podcast com ele, não fez. Ixi, vamos pra próxima temporada. Vamos Mas resgatar o cara. E foi isso, Nossa, agora eu lembrei. ele contou a história do pai dele, que acho que teria abandonado ele, salvo engano, no intervalo da gravação. Foi. Assim, tipo, eu também tenho uma história de família. Sim. E senta que lá vem história. E aí ele contou, mas a gente Todo não mundo gravou. tem uma história de família. Todo É, mundo. exatamente, todo mundo tem uma história de família. E aí, essa segunda temporada, então, a gente gravou o Nossa. coparentalidade pós-divórcio, a história de um casamento, alienação parental, férias familiares, família mosaico e as nossas. O férias familiares foi o que a gente gravou lá na No minha chão da casa, casa? no escritório, que a gente sim. sentou no chão e gravou. Sim. Nossa. E que a gente teve que regravar, lembra? Sim, lembro. Teve uma... Porque Não ficou boa a gravação. não ficou Teve boa. eco, alguma coisa assim. Desde o terceiro, a gente tava gravando juntas. E o sexto foi esse que a gente gravou presencial, mas na minha casa, que aí sem tratamento acústico, a gravação não foi boa. Tem que ter estúdio, né? Atenção, se você quer fazer um podcast Legal. decente, tem que ser um estúdio. De preferência aqui, né? Exatamente. Com a Aline, Vem o André. aqui. Passo Foi. collab. Porque na casa, mesmo que seja um é lugar muito silencioso, amador. tem interferência. Não adianta. Não, e o problema é que, às vezes, na edição, eles não conseguem limpar tudo. Ué, mas Limpa você não um pouco. lembra? Você não lembra? A gente também naquele estúdio que tinha, e aí no andar de baixo, no andar de Não, cima, tava tinha um arrastando- restaurante, não, tava arrastando era mesa. Em cima era um prédio. Imagina. Era um prédio. E aí, no andar de cima, eles faziam uma coisa com eventos. E começaram a arrastar cadeira. E aí faziam uns barulhos. Aí a gente teve que interromper. A Eu Lu fui foi até lá. falar, os caras Aí o não cara deram o menor- super
teve uma consideração incrível. E não acho parou que fizeram de mais. Exatamente. Mesmo. O Agora... ruído é fogo. Eles ficam falando pra gente não pode bater na mesa. Mas, e nessa época... Eu quero bater na mesa. Isso não pode fazer, né? E nessa época não era vídeo. Era só som. Só som. Não era vídeo ainda. E o que não é legal, eu adoro fazer vídeo. Então, Dia de gravação. Você é parecida, né, Eu gente? sou parecida. Eu sei. A gente, nesses 3 anos, foram 1.200 horas de gravação. 1.000 da Luciana. Não, gente. Eu falei 100. Não, a Renata falou 100. Vocês falam muito. E a Lu falou 1.000. Olha só. 1.200 horas de gravação, gente. Se vocês não escutaram 1.200 horas sobre família, vocês estão perdendo. Então, aí no 8º episódio, a gente gravou no estúdio com vídeo, que foi As Nossas, que a gente contou a história de como vocês chegaram aqui no podcast, que foi muito divertido esse. Foi muito legal. Não, eu basicamente a gente invadiu o território, né? Como é que a gente viu a Dora ali com o aplicativo? Não, a gente quer ser sócia. E aí foi com... Eu não dei uma opção pra ela. Não, e ela, no primeiro momento... Ainda bem. Eu vou só recapitular. No primeiro momento, ela... não. Quando ela contou que era, eu falei, eu quero ser sócia. Ela, eu falei, acho que ela não gosta tanto de mim, ela não quer ser sócia. Eu não tinha um CNPJ ainda, ela queria ser sócia. Pra gente ser sócio, precisa ter uma empresa. Não tinha empresa, meu Deus do céu. Ela queria só pra ela queria ser eu, não uns nós, eu. Eu é ótimo, seu aplicativo. Como chama seu aplicativo? Eu pensou? Não, mas eu tenho que confessar pra vocês que dia de gravação, eu adoro. Eu acordo meio tipo, eu vou pro acampamento. Vamos pro acampamento, é ótimo. A gente sempre fala aqui de temas, acho que sérios, pesados, mas acho que a gente traz um tom mais leve. Um pouco de humor, né, gente? Também. Senão ninguém aguenta, gente. Só divórcio, alienação parental. Olha o peso desses assuntos, né? Não, e eu acho que nessa nossa profissão é pesado, né? É tenso, mas você tem que levar... Acho que assim, na verdade, pra mim é um lema de vida. Tem que ser leve, porque já tem muita coisa chata. E se a gente levar essas histórias... Se carregar... Só como chata, que eu acho que até tem um pouco de interferência que o pessoal fica falando, nossa, você é muito brincalhona. Mas assim, eu acho que é uma ferramenta que eu uso para poder atingir a pessoa, mostrar confiança. E deixar um clima mais gostoso, né? A gente vai fazer uma camiseta pra Luciana, o humor salva. Mas salva, né? Salva, gente. Mas é que tem gente que não consegue, mas também não aprendeu, né? Não tem ferramenta antes. A gente vai fazer uma camiseta. A gravação salva o meu dia, o humor salva a vida. Ótimo. E aí, então, a gente começou a gravar no estúdio com vídeo. Que eu era super resistente, porque eu morro de vergonha. Talvez não pareça, mas sim. E também não era todo mundo que gravava com vídeo na época. Aí começou a crescer muito o videocast. Todo mundo começou a fazer videocast. E o mais legal, é que a gente podia fazer os cortes depois. Vai no nosso canal do YouTube, que tá com mais de 80 mil visualizações. Uau! Tem muitos cortes, acho que mais de 250 cortes, se eu não me engano. Porque aí gravando com vídeo, fica muito legal fazer os cortes que a gente põe no TikTok, Instagram, YouTube, enfim. E eu acho que o público gosta mais de ver, né? As pessoas. É quase... Posta no seu Instagram uma foto de paisagem, ou posta uma foto você com o seu filho e a paisagem. O pessoal gosta muito mais de ver a pessoa. Acho que tem mais, mais interesse. Mais gostoso de ouvir, né? E você pode... Materializa também, né? E você pode também só ouvir se você quiser. Sim. Porque não é uma coisa que... Eu sempre faço isso no carro. Eu também faço. Você tá cozinhando, você tá fazendo alguma coisa, você quer só ouvir, eu acho que é uma opção extra. Então, o videocast te permite assistir se você quiser, senão você pode só ouvir, que é o que a gente não tinha antes. Né? Então, essa segunda temporada foi um pouco assim, coxa de retalhos, porque a gente também ainda não sabia muito pra onde ir. A gente foi aprendendo, né? Mas ficou legal, porque tem temas jurídicos, e a história de um casamento, que é o filme, que, aliás, eu sempre fiquei com vontade de fazer uma temporada só de filmes e livros. Ou só filmes, ideia. Talvez, porque o filme... Porque tem muito filme que fala de família, né, gente? Tem muito filme. E série, né? Precisa incluir série nisso, não só filme. Sim. Dá pra comentar muitos filmes. Então, desde que a gente fez esse... a relação, né? Com o ser humano, que sempre vai envolver família. Você sabe que quando eu fazia muita mediação, agora é momento, não podcast, tinha uma série que tava muito na moda, que era sobre uma família. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome. This Is Us.
Isso. Não. E todo mundo falava, você tem que This assistir, Is você Us tem que assistir. sei lá, 50 milhões de capítulos, né? Então, mas na época eu fazia mediação full E time. o pessoal falava, você tem que assistir. Então, mas aí eu chegava em casa, eu falava, Eu mas assistir isso. Você eu já comecei, faz. mas eu não aguentei, porque eu falei, continuo trabalhando à noite? Não. Aí eu larguei, porque eu não E foi aguentei, porque era o engraçado. mesmo tema, Pessoal, as no mesmas This Is Us, discussões. o pessoal falava assim, ai, eu me matei de chorar. Tem muitos capítulos. Você assistiu todo? Não assisti todo. Eu assisti inteiro. É, Mas é porque retrata muito o dia a dia, que é o que você está falando, né? das relações familiares, Das relações familiares, Dos todo mundo tem os conflitos. perrengues. As Eu não brigas, gosto né? de série assim longuíssima. Não? Não, Cansa, né? Cansa. É. Agora tinha uma que era um pouco nessa pegada que chamava Brothers and Sisters. Você já assistiu? Ah, essa eu não conheço. eu não É assisti. muito legal. É mais curtinha, mas também de relações assim. E tem uma atriz que é a mãe, que agora, bom, memória não me falha, mas assim, é muito legal. O pai morre, aí vão os conflitos da família, as questões, os irmãos muito diferentes, 5 irmãos. Vale a pena. essa vale a É pena. o que a gente gosta de falar aqui, só muda o endereço, né? Porque os problemas, e eu São acho os que isso mesmos. os problemas são muito parecidos. Eu acho que as dinâmicas são muito parecidas. As dinâmicas são parecidas, e aí que vai a história de como cada um lida com isso, Com né? isso, é. Então, se Aí é algum tem um humor, cuida a de um magia da jeito, coisa. tem o peso, tem... E que eu acho que essa é a diferença do como você lida com aquela história. É. E aí, enfim, depois dessa história de um casamento, que eu fiquei com essa vontade da gente depois fazer sobre outros filmes, outras séries. E aí a gente fechou essa temporada com as nossas, que a gente já comentou. Enfim, acho que tava meio sem ideia. Falei, vamos falar da gente. Não, e foi também que é a primeira- fácil falar da foi- gente, né? E foi a primeira, que até a gente tinha essa referência aqui, primeira presencial em estúdio, Com o também era vídeo. começando com vídeo. É. E assim, então quem somos nós, né? Era também a oportunidade de dizer quem é a gente. Sim, então acho que É, foi bem legal. muito bom. Aí, Preciso rever, quero rever. joia. Vê os cortes no YouTube, se não quiser assistir tudo. Tô na dúvida se tem os cortes desse, mas acho que tem. E sabe o que eu lembrei agora? Que, na verdade, eu fazia com o celular os vídeos antes de ter os cortes. Que a gente tem uma estagiária que faz os cortes pra gente. Quando não É tinha, verdade. eu trazia. Eu ficava com o celular ligado e eu filmava. É verdade, eu me lembro. E aí eu Tinha até postava, um coisinho assim. apoiando. Homemade. E aí eu postava esses vídeos, esses curtinhos, que não eram cortes tecnicamente, mas enfim, feito com celular. Porque tem dos podcasts Sim. anteriores alguns. Aí a gente ficou com vontade de contar histórias de família. E eu chamei de Nossas Famílias, né, essa terceira temporada, porque, como a Renata falou, toda família tem história. E eu acho muito legal a gente se identificar ou com a história inteira, ou com partes dela, ou com pessoas que estão envolvidas nas histórias Sim. que foram muito contadas legal. aqui. A primeira foi a história da Karina, que inclusive é o podcast, é o episódio campeão de audiência, é o nosso podcast mais ouvido. Fala pra ela. Cacá, eu já falei pra ela que é um sucesso, mas ó que bacana, a sua história, ó, bombando. Porque é uma história muito tocante mesmo, né? A Karina foi trocada na maternidade e uma família japonesa e uma família de pele negra. Então, as pessoas se impressionam, né? Como é que trocaram esses bebês. E realmente eles foram trocados, enfim. Vai lá e escuta pra você saber toda a história da Karina. Mas... E eu vou fazer uma parte também. Além disso, além da história pessoal, que vocês podem acompanhar no podcast, que é muito legal, a Karina fez também uma vez uma palestra sobre paternidade socioafetiva, usando o exemplo dela. E Olha, aí, legal. nessa palestra, que foi na OAB, está disponível também no YouTube, é muito legal porque ela mostra fotos. E aí, nas fotos, você consegue ver, realmente, você fala, cara, não é que as meninas eram parecidas, sabe? Então, e aí você junta um pouco do lado jurídico, né, a evolução da paternidade socioafetiva e de como, naquele momento na vida dela lá atrás, o judiciário, o direito não tinha esse braço para acomodar essa situação, e hoje tem. Sim. Então, vale a pena ver o podcast e ver a palestra, é muito legal. Que legal. Muito joia. E aí depois foi a história do Rodrigo, que também é super interessante. O mesmo Rodrigo que gravava o podcast lá atrás, e na época eu não sabia da história dele. E eu só fiquei sabendo porque ele fez um post no Instagram falando, né, que o pai dele ele foi
Tem uma história do pai dele que não é o pai biológico. Uhum. E aí um dia ele fez um post contando essa história. Teve um marco essa história, por isso que ele postou. E eu falei, nossa, o Rodrigo trabalhou com a gente, eu A não gente não conhecia sabia. a história dele. Aí eu falei, vem contar a sua história. Aí ele veio contar e ele é um ótimo contador de histórias, né? Muito bom, muito bom. Aliás, no TikTok, o nosso corte campeão de audiência é o que ele fala, que a gente chama o encanador para tirar cabelo do ralo. E quando a gente tem um problema jurídico, às vezes a gente quer resolver sem um advogado. E ele diz, não faça isso. Boa, boa. Muito bom isso, gente. Essa fala dele é a campeã do nosso TikTok, assim, chame um advogado, não tente fazer você mesmo, porque você chama o encanador, então você chama o advogado. Na verdade, o que acontece é que o pessoal só chama a gente no perrengue, né? E se não chamasse um pouquinho antes, dá pra ajudar tanta coisa, porque tem tanta coisa bacana. É assim como acho que a história da evolução da nossa gravação, o direito foi mudando muito. Sim. E ele ainda tá, né, sempre em transformação. Então vai surgindo o nosso penúltimo, sei lá, episódio que foi com a Silvia Mazagão, que ela fala lá dos contratos, né? Cara, tem tanta coisa bacana que a gente pode ir criando. Às vezes a gente grava e aí sai uma coisa nova no campo jurídico, já daria para fazer uma outra gravação sobre esse aspecto novo, né? Porque as coisas mudam rapidamente como na a área de Renata família. falou, né? A história da Karina. Antes não tinha mecanismos, hoje em dia a gente tem. E aí vai... Né? Eu vou dar um belo exemplo, assim. Quando eu estava na faculdade, minha tese de mestrado era sociedade de fato com pessoas do mesmo sexo. Ó que nome bonito, né? Essa era a minha... Eu fui pleitear uma vaga lá na USP com este nome. Gente, vanguardista, vanguarda. Então, né, sociedade, de fato, pessoas do mesmo sexo. Hoje nós estamos falando de trisal, né? Então, cara, e a velocidade que vão as coisas é muito grande. Então, você tem que estar ligado e tem que estar bem assessorado. E você também tem estilos de profissionais diferentes. Então, também você tem condição de encontrar o profissional que atende a sua expectativa, que fala a sua língua. Então, você não tá mais naquela coisa assim, o advogado formalíssimo, que você não entende. Não, não tem por que não buscar um profissional para te assessorar, né? Aí depois a Renata veio contar a história dela, que também foi muito legal, porque a Renata tá com a gente não conhecia a história dela de família. Foi legal. Super emocionante. Dessa. Você tava? Não tava nada. Tava sim. Tava, nós três estávamos. Gente, olha. Tá vendo que ela começou a faculdade faz muito, muito tempo, então você... Não, eu sou a mais velha da turma, mas eu não sou tão velha assim. Eu quero deixar claro isso. Eu sou a mais velha. Pouco mais velha. Mas é de alma mais nova, gente. Mas foi muito legal. E eu fiquei com algumas... Eu não lembro de algumas coisas aqui. Que horror. Não, e eu fiquei na cabeça algumas passagens da Renata tão marcantes dela. Só que eu fiz, não era vídeo. Era assim. Era vídeo? Era vídeo, sim. Nossa, não lembro disso do vídeo. Achei que era... Não, desculpa. Era a idade. Não, era só áudio. A idade, era então, áudio. é sua. Não, porque a gente fez algumas... Eu acho que Tá a gente... certo. Era no estúdio. E na verdade, esse 8º, a gente fez presencial em estúdio, mas não foi a primeira gravação com vídeo. A primeira gravação com vídeo foi depois. Foi. Então, me lembro disso. Foi presencial. Foi presencial, mas áudio. Áudio. E é muito interessante pensar que essa temporada, que foi a terceira, né? Das nossas famílias, em que as pessoas contavam a sua história, que é bem emocionante e não tem vídeo. Então, pela voz, você consegue acompanhar a emoção da pessoa. Por exemplo, na Karina, você percebe quando que ela se emociona, a pausa. É uma experiência. É muito legal. Você podia regravar agora com vídeo, quem sabe, né? Nossa, é muito legal. Tem isso mesmo. Sem a imagem, você tem razão, Rei, que eu tinha me enganado aqui. Com a imagem, eu não sei se a gente se concentra menos na voz, mas a verdade é que quando era no estúdio, mas só o áudio, você capta mais a profundidade daquilo que está sendo falado. Isso é verdade. É muito interessante. Porque eu me lembro até quando a gente gravou, eu não lembro qual episódio, depois que meu pai faleceu, a primeira gravação, a minha voz tremia. Quando eu escutei para fazer a revisão, antes da gente publicar, a gente revisa... Você percebeu? Eu percebi que a minha voz estava completamente alterada, que foi a primeira gravação. Pois é. Depois do falecimento do meu pai. E assim, o emocional estava na minha Aflorado, voz e perceptível. É. Que coisa, né? Impressionante.
Mas eu adorei ouvir a sua história. E foi muito legal. E eu fiquei com a passagem de quando você foi pra um fim de semana que houve uma mudança de uma casa para outra e que você foi sem nada. Tinha a história se levava a mochila com as coisas ou não. A subida que você achava que era enorme. Depois anos depois você falou, não era tão íngreme assim. A bola de vôlei que foi jogada. Sim. Nossa, eu fiquei com várias passagens na minha cabeça. Assim, me tocou demais. Eu adoro a história de história família e da sendo a rua, sua... A história da rua, não, aquela bola de vôlei, parece que eu senti, assim, a pessoa jogando a bola. E você sabe que eu acho legal falar sobre isso, que assim, nós somos resultado das nossas histórias. Né? Às vezes as pessoas olham para sua história, claro, tem momento bom, tem momento ruim, mas eu não seria eu se eu não tivesse vivido isto dessa forma. Então, eu não olho com pesar. Eu acho que é uma coisa assim grandiosa. E como a gente encara as coisas, né? E como as pessoas podem, como os fatos, elas impactam na gente, claro. Cada um tem a sua forma, a sua personalidade, a sua predisposição, mas os fatos e os acontecimentos podem impactar na gente de uma forma que te derruba ou numa forma que te fortalece. Isso chama inteligência emocional, né? Sim, mas Não, mas é verdade, que os soft skills que todo mundo, né, fala, cara, a gente precisa ser resiliente, né? A gente precisa ter porque senão fica muito chato. Mas muito... a Mari, minha irmã, sempre fala, ela fala assim, quando a gente conversa sobre a história, tá? A gente ria na cara do perigo, né? Era Mas fortalece, né? Você não acha? Eu acho que sim, eu acho que... A duras penas, porque é duro. Claro, mas... às vezes você fala, poderia ter sido uma coisa mais leve aqui, uma coisa mais... Mas assim... Foi o que foi, né? E eu acho legal se orgulhar da sua história e perceber e como coisas que aconteceram há tanto tempo podem te impactar hoje também, ou te levaram a ter mais musculatura emocional para algumas coisas ou para outras, até virar uma advogada de família. Então. Eu acho que relembrar a sua história é super importante e tem um impacto na vida hoje. Eu acho muito legal. Às vezes, quando a gente começa a contar, você vai puxando outras coisas que não estavam tão frescas. Sim. E isso eu acho que é muito legal de fazer. Aí depois a gente gravou a história com a Rafaela. A Rafaela é uma advogada, que ela contou a história dos pais, que é muito legal, que eram separados e o pai fica doente e a mãe recebe esse pai de volta para cuidar dele, já divorciados, e eles recasam. E aí aconteceu uma coisa que a Rafaela não mora em São Paulo. A gente gravou eu no estúdio e ela na casa dela. Ela mora no estado do norte. E a gravação não ficou boa, não deu certo. Estúdio com online. E a gente teve que regravar tudo. Jogar fora e fazer de novo. E ela contou a história completamente diferente da segunda vez. É demais, eu quero ainda... Você fez ela revisitar uma história que talvez ela não tenha contado. E na hora que ela teve a oportunidade de contar, ela foi olhando com outros olhos. Gente, foi incrível. Era o mesmo roteiro. Eu mesma fazendo as perguntas e ela mudou muito a história. Eu quero achar a gravação original para comparar com essa que a gente publicou. Mas assim, são quase 2 versões da mesma história. Incrível. Você imagina, se a mesma pessoa faz isso, imagina como que é a visão de 2 pessoas sofrendo o mesmo... Sofrendo ou passando. Vamos falar sofrendo. Passando a mesma situação. Você sabe que a Bruna, que é minha prima e minha sócia, se casou recentemente. Aí e eu fui uma das eu fui uma das celebrantes, uma coisa foi uma novidade para mim. E aí eles fizeram um questionário antes de histórias de coisas que a gente perguntava e tal para montar isso. Tinha situações que você lê como ela relatava um acontecimento e como ele relatava. Ai, pois Aí um dia ela me perguntou, e aí, como tá? Eu falei, olha, é incrível como as pessoas têm capacidade de viver a mesma coisa de forma diferente. Cada um conta de um jeito. Não, mas... Desde o pedido de namoro até assim, tudo, cada um conta de um jeito. Tem então, um agora livro... você imagina, desculpa, mas agora você imagina... Tô falando que ela fala. Ela fala pra caramba. 1000 horas, Luciana Grimber. Tá bom, fala, não vou falar. Não, vai lá, Lu. Não, então, você imagina uma pessoa que relata, e aí eu vou trazer pro nosso problema, né? Das conversas de WhatsApp. Como que essas conversas são recebidas? Porque cada um recebe aquela situação com a bagagem que tem. Sim, né? O momento que tá, né? Que momento que tá, com a expectativa que tá.
E aí, imagina quando tem sofrimento. Isso você tá contando uma coisa muito legal. Sim, Pedido de uma coisa namoro, boa, pedido de é. casamento, etc. Você imagina quando você tem um perrengue e uma situação chata, quanto que isso é pesado, né? E que fica pior, porque as pessoas até, assim, põem mais tinta na história, né? É. Isso é uma coisa muito interessante que a Dora sempre fala na questão do aplicativo, que são as conversas. Substituir a conversa do WhatsApp pela conversa no aplicativo faz muita diferença e ajuda muito em tornar esse relacionamento, essa conversa mais saudável. Por quê? Porque também você não precisa repassar a conversa inteira, né? Você tá lá, você quer lembrar, você quer voltar num assunto X, você tem que ir voltando naquela conversa, de repente você já passou por uma briga, por um não sei o quê. No aplicativo você separa a conversa por filho, por assunto. Então você quer voltar naquela conversa, você vai naquela conversa, você organiza, se concentra. Então, aqui uma ferramenta boa do aplicativo. Contamina que menos. É muito melhor. Contamina menos, Às vezes eu escuto assim, mas eu converso pelo WhatsApp com a pessoa. Não é a mesma coisa, né? Não é. Nosso aplicativo, ele tem um outro enfoque, tem um cuidado para como essa conversa. Não pode apagar a conversa. Não então, pode, escreveu, se responsabiliza. Mas é isso que a gente espera dos adultos, né? E tem uma coisa que também, às vezes, dá um alerta, né? Se você tá usando uma palavra meio... Sim, se você coloca uma palavra tipo baixaria... Na verdade, a gente não veta a palavra, mas aparece uma mensagem na você tela. Tem certeza? Você tem certeza que é nesse tom que você vai conversar? Não, porque é ótimo. A gente sugere que... a gente quer... Tem um grilo falante aqui Exatamente, te ajudando. orientar as pessoas que não adianta entrar na briga, né? Com palavrões, porque não vai mas resolver. o problema todo é essa o mundo tá imediatista, né? O mundo tá imediatista, então as pessoas querem... outro dia mesmo, eu fiquei brava num processo, sentei, fiz uma petição. Aí eu falei, eu vou deixar essa petição descansar. Sim. Não era prazo, não era nada. Passou um dia, eu já amenizei melhor a petição. Passou um final de semana, eu fiz uma petição de uma linha. Porque era isso que precisava ter, e as pessoas estão nessa coisa. Eu sinto isso com um cliente também, né? Você pode falar? E nem sempre eu posso falar. Mas às vezes, até dependendo do caso, quando eu posso falar, eu dou um respiro para a pessoa, porque a pessoa precisa respirar. Então, o nosso aplicativo, ele ajuda isso. Porque é educativo, não é só uma ferramenta importante, que eu acho que isso é uma coisa que a Dora sempre fala, né? A gente não quer ficar rica com o aplicativo, a gente não quer ficar famosa com o aplicativo, não é isso. A gente quer educar essa turma que a gente trabalha, o nosso dia a dia, para viver melhor. Exato. Porque esse é o nosso objetivo. A gente tem que viver melhor, tem que viver mais leve, tem que viver mais engraçado. Muito bom. Aí o último episódio da 3ª temporada foi a história da Maia, que a Lara veio contar. Que a Maia é filha biológica. Dela, Isso, da irmã dela, e a irmã faleceu. Foi nesse episódio que a gente foi lá reclamar do barulho. Foi nesse? Foi. Eu acho que foi mesmo. Então. Foi. E aí, hoje a Maia é filha da Lara, mas teve toda uma história aí do falecimento da irmã, e como é que foi a passagem dessa menina pra convivência com ela, né, todo dia, uma história linda. E hoje a Maia é filha da Lara, enfim, aí a gente fechou a 3ª temporada com essa história de família também muito legal. E aí fomos pra 4ª, nossos temas aí foi jurídico. Que aqui aí a gente veio pra cá. Aí a gente gravou com vídeo, isso. A gente veio pra cá e aí sim a gente começou a gravar com vídeo. A gente adora aqui, viu, Aline? Você percebe, né? Aí a gente veio pra cá, onde a Luciana tá sempre com o cabelo arrumado, a Renata impecável e eu no improviso. Mas vambora. Eu tava olhando pra ela, tava pensando mesmo, olha a escova, o cabelo. Pois é, Mas por isso que eu tô falando. eu vou explicar. Eu sou aquela pessoa que não vou morrer de fome. Se precisar virar cabeleireiro, eu viro. Se virar vender Yakult, eu vendo. Bordadeira. Ótimo. Posso ser jardineira, fiz até uma Quando você bolha. virar cabeleireira, você passa na minha casa e já me pergunta pra minha ajeita de sogra. manhã. A gente foi num casamento na Bahia, incrível casamento, e ela falou, você faz meu cabelo? Eu falei, lógico. Ficou ótimo. Fez? Sim. Tá vendo? Luciana, pau pra toda obra. Multitask. Aí falamos de pensão alimentícia, casamento e união estável, separação e divórcio, herança e partilha, longevidade, convivência e regime de bens. Eu adorei essa temporada. Essa temporada foi a minha Foi muito predileta, legal. eu acho. Quer conhecer um pouquinho do direito de família, dos perrengues? Ouve a 4ª temporada. E separação e divórcio foi o campeão de audiência. É o episódio mais ouvido da temporada, porque é um tema super recorrente. Não, você sabe que eu tenho
uma cliente minha que escutou, ela falou, você tava falando pra mim. Jura? Tipo, você tava falando pra mim. Eu falei, não tava falando pra você. Mas mais um indício de que todo mundo passa esse perrengue. Sim. Porque As todo pessoas se mundo acha... identificam, né? O pessoal acha que na vida do outro é tudo mais fácil. Não. Não é. Não, e é. assim, nessa temporada, todo mundo ou passou por uma situação dessa, ou está passando, ou vai passar. Ou conhece ou tem um alguém que amigo que passou. E mesmo se a Passou. pessoa nunca casou, por exemplo, longevidade Sim. é uma questão para todo mundo, né? Então, Então é igual, outro dia eu tava conversando com uma advogada bem engraçada, e aí a gente tava falando da adolescência, né? Eu falei, você sabe o que é isso? Aí ela virou e falou assim, não, eu não tenho filhos. Eu falei, mas você foi adolescente? Eu fui adolescente, né? claro. Essas experiências, elas, sim, óbvio que mudam E a questão da geração também hoje é bem... Mas assim, você tem dentro de você alguma experiência do que você viveu sobre isso. E essa temporada foram os episódios, inclusive, mais longos. Porque a gente fala do aspecto jurídico. Tem casos da Exemplo. Luciana, casos da Renata, casos de mediação, exemplo. Tem de Não, esse tudo. é meu favorito. Eu acho que acaba sendo a temporada mais rica por isso, que a gente fala da teoria, fala da prática, critica o judiciário às vezes, Bastante. Ai, que horror. fala do aplicativo, conta casos, sem dar nome aos bois, enfim, tem muita Agora, coisa. só me redimindo aqui com o judiciário, é que, na verdade, o judiciário está passando pela mesma velocidade que a vida está passando. Transformação, se diz. Velocidade e transformação. Então, é difícil também para quem está lá, o julgador, as pessoas que trabalham com o julgador, todo mundo que está envolvido, também está todo mundo numa adaptação. Você pega um juiz que está há atrapalhada. 20 anos, as demandas são outras, a situação é outra, a velocidade dos processos é outro. É uma coisa... E eu acho que tem uma E coisa... mais que isso, você falou uma coisa importante. 20 anos, ele julgava de um jeito e hoje em dia ele está julgando de outro, porque mudou a vida, mudou a situação, mudou tudo de novo. Sociedade, de fato, entre pessoas do mesmo sexo, nós estamos falando de trisal. E direito dessas pessoas, porque elas têm o direito, né? Se você pensar numa coisa menos até polêmica, que envolve menos a convicção de cada um, mas você pensar que há 20 anos, quem tinha guarda definia onde o filho ia morar. Hoje a situação é completamente outra. Então, assim, eu acho que eles precisaram passar por uma reformulação, uma remodelação, e nem todos ainda conseguiram fazer isso. Então, torna a nossa vida tão difícil, né? E divertida e desafiante também, né? Sim. E por fim, a 5ª temporada, que a gente trouxe convidados muito especiais aqui, muito especialistas em assuntos, né? O Dr. Mário, que veio falar de violência e stalking, a Arielle, que é psicóloga, falou de violência doméstica, e aliás, esse episódio é o campeão dessa temporada, que é o mais ouvido também. A Clarissa falou sobre divórcio para os filhos, a Silvia Mazagão sobre advocacia de família, a Renata, a Fernanda Pernambuco falou sobre as demandas de família no judiciário, e a Mariana, que é pedagoga, falou sobre os vínculos na primeira infância. E nessa temporada a gente teve 2 juízes com a gente, né? O Dr. Mário e a doutora Fernanda. Então, também foi muito legal poder ter olhares de saberes diferentes e de lugares diferentes. Então, psicóloga, pedagoga, juíza, advogadas. Então, é uma temporada bem rica também. Não, eu acho que assim, por exemplo, a do Dr. Mário foi muito legal, porque ele conhece profundamente o assunto. Então, assim, as pessoas inclusive elogiaram muito, escrevendo no YouTube, no Instagram, as falas dele, porque ele conhece profundamente mesmo. A Arielle conhece pra caramba sobre violência doméstica e ela tem uma penetração, assim, das pessoas muito grande, porque ela tá envolvida em vários projetos que falam sobre violência doméstica, que tratam disso. E eu acho que é importante mencionar nesse ponto, é que também não é uma abordagem tendenciosa, porque às vezes a gente fica preocupada na questão da violência de olhar só de um lado, não olhar, e ela conseguiu, mesmo quando a gente tinha até dúvidas ou opiniões divergentes e tal, ela foi muito feliz na forma como ela expôs. Acho que ela conseguiu fazer explicações bem completas e não por um viés ou por outro, mas conseguindo abarcar todos os olhares. Achei bem bacana. E a Silvia e a Fernanda, eu acho que teve uma coisa em comum que eu gostei muito, que é contar um pouco do cliente nas demandas de família. A Silvia do ponto de vista da advogada e a Fernanda do ponto de vista da juíza, né?
Fora que a Fernanda, a vida pessoal dela é uma guarda compartilhada. Quer dizer, era, né? Os filhos já cresceram. Mas... Numa época que não tinha isso, Uma época né? que tinha pouco e com 3 filhos, enfim. A história pessoal Você lembra dela... que ela contou que um cliente pôs um piolho, um advogado grudou um piolho num processo físico? Não, realmente é demais. Não, é demais. E a Mariana falando sobre os vínculos na primeira infância. Enfim, eu acho que a gente trouxe, assim, pessoas super competentes pra falar. E eu acho que a gente se divertiu muito com tudo isso. Se divertiu, como eu falei. Assim, dia a de Luciana gravação, tem coisas... vou pro acampamento. Não, Olha lá, eu vou mostrar. Vou mostrar. Olha lá, Ai, Ela quer gente, mostrar, olha lá. ela quer mostrar. Já estou com a meia dos nossos. Meia os nossos... Que eu dei pra elas, mas elas não usam. É que eu Ela é mais. Opa, ela é que eu mais sou mais inspirada, gente. Eu esqueci da meia. Não, e partes, assim, memoráveis, como a Luciana falando que a mãe dela gosta mais do irmão. Não é verdade, Luciana. Ela cortou, mãe. Ela cortou, mas eu vou falar. Você gosta mais do Guiga. Não é todo verdade. mundo sabe. Você vai ver que todo mundo que conhece vai falar que o Guiguinha é o predileto. Enfim, tem cortes que a gente... Olha a inteligência emocional aflorando. Cortes que a gente Eu não tenho publicou. Agora vamos falar sobre o assunto. Eu tenho mais afinidade, porque a gente é mulher, ela é uma mãe querida, super amiga, tudo. Mas ela cuida mais do Guiguinha, porque ela chama ele de coitado. O cara não tem nada de coitado, é um puta cara bacana. Enfim, coisas Né, curiosas. Lívia? Lívia é minha cunhada. Teve um corte também que acho que a gente não publicou do dia que eu e a Fernanda ficamos na praia com as crianças e não passamos protetor solar, só pra dizer que não é só o pai que esquece o protetor solar. E as crianças ficaram tostadas, os meus filhos e os da Fernanda, Pernambuco. E no final do dia os maridos chegaram na praia vindo de São Paulo, que eles voltaram pra trabalhar. Né? Não processaram, mas foram as mães que esqueceram o protetor solar. Deu uma baita discussão. Enfim, coisas que a gente faz, confessa, mas depois a gente corta da gravação. Essa história do piolho, também não sei se foi bastidor ou não, mas eu me lembro bem dela falando, ainda época de processo físico, e o advogado colou um piolho no processo. Pra falar que a criança tinha tido piolho, gente. Faz parte. Não cuidar do piolho é uma outra história. Agora, ter piolho... Então, mas o problema é que nos litígios que a gente vê, tudo tem uma lente de aumento tão grande, né? Que vira, assim, um problema. Ai, essa história do protetor solar, adoro falar isso. Assim, quando a cliente Duas fala mães. assim, imagina, queimou. Eu falei, cara, eu já deixei. Agora eu posso falar, minha sócia também já deixou. Não, 2 mães, uma juíza e outra advogada. E as duas esqueceram. então, mas 5 porque crianças... Fica grande porque não é sobre o protetor solar, é sobre a raiva que você tem Da outra sobre pessoa. o desejo de mostrar incompetência alheia. Eu acho que é essa... E, cara, a pessoa escolheu, né? Eu sei que um episódio você falou assim, não vem com essa história de escolher. Não sei se foi você ou foi a Silvia que falou. Acho que foi ela. É. Porque Porque escolheu. Porque é verdade, às vezes eu Escolheu me pego o pai falando dos assim, filhos. se você que escolheu, agora aguenta. Calma. Você escolheu, você teve, a pessoa se transforma também, então você pode mudar de ideia. Só que, de novo, é como você muda de ideia. Né? Sim. A forma que você recepciona, a forma que você resolve fazer. E às vezes a pessoa não se transforma, a pessoa sempre foi idiota e Sim, você achou que era algo te fez pensar que valia a pena investir. Eu já tive situação de que você vai olhar a situação da família e você vê que o casal teve 2 filhos, por exemplo. E aí... Já estava ruim no primeiro, né? Quando eu atendi, a filhinha mais nova era um bebê. E eu achei tão estranho aquilo. E a pessoa me falou, não, é que eu queria ter 2 filhos e eu preferi ter 2 filhos do mesmo pai. Tá, de um tonto, idiota, horroroso, tá assim. Então, mas agora você concorda? aguenta. É uma coisa... a vida, no fim das contas, claro, tem coisas que acontecem, mas são escolhas. Sim. Algumas mais conscientes, muitas inconscientes. Muitas inconscientes. Mas é um escolher o tempo inteiro, né? Bom, a gente teve a preocupação de trazer pessoas de diversas áreas aqui, né? Não só, quer dizer, pedagoga, juiz, advogado, psicólogo, porque a gente sempre fala que as questões familiares são multidisciplinares, né? E eu acho que trazer visões diferentes também enriquece muito. Agora o nosso tempo tá acabando de novo. Já? Eu falo isso em todos os episódios. Sim. Não é possível. Infelizmente. Antes da gente encerrar, eu quero dizer o seguinte, que é um privilégio gravar podcast com essas duas. A gente também ama... Eu vou dar uma de Luciana. Ela falou essas 2, mas apontou pra ela. Então tá vendo? Essas 2, Renata Não, Ferrara, é uma Luciana farra. Grimber, É uma 2 farra, a gente especialistas em família que trazem um bom humor assim incrível, histórias incríveis, conhecimento profundo.
tudo. Se fosse eu aqui, não ia ter podcast. Tem E que ter as assim, duas. Tem que ter as duas. Mas é isso que é importante, o blend aqui. E eu não nasci âncora nem jornalista. Mas tá fazendo um ótimo papel, a gente tá se divertindo. Estou aqui de modo improvisado e aprendendo enquanto faço. Não, e se você pensar, né, se você que está nos ouvindo, gosta do tema, quer saber mais sobre alguma coisa, são 1.200 horas de videocast, podcast. Há algo ali que serve para você. Então, dá uma olhada. Vai fazer spinning Eu acho que tem muita coisa, assim, os temas são super importantes. E se você não se divertir ouvindo o podcast, a gente devolve o dinheiro. É diversão garantida ou seu dinheiro de volta. Muito bom. Legal. Entra no canal do YouTube, assiste lá todos os cortes, ou no Spotify diretamente, tem os episódios na íntegra. No YouTube também tem os episódios na íntegra. Segue a gente no Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn. Estamos por aí. Estamos por aí. Até mais. Muito obrigada e até.